Sir Alaric veio em minha direção. Senti minhas presas aflorarem, então bradei. Solte-me, e eu vou lhe mostrar como é purificar alguém. Cale-se, ser imundo, gritou Frei Gerard, me atirando um líquido na face que me fez queimar. Minha ira era tamanha que subjugou a dor da queimadura. Ora, vejo que você é mais forte do que aparenta, falou Sir Alaric soltando uma gargalhada. Kael, traga a cátedra da agonia, ordenou ele. O jovem fez o sinal positivo com a cabeça e saiu, seguido pelos outros 3 noviços. Cerca de 30 minutos depois, eles voltaram trazendo um trono de carvalho cravejado com pequenos cravos de prata. Depois o colocaram no centro da minha prisão. Creio que você esteja cansado de ficar aí em pé por tanto tempo. Venha, sente-se um pouco, ordenou Sir Alaric, fazendo um sinal com a cabeça para Frei Gerard. Esse pegou seu tridente e sorriu atravessando-o na minha garganta. Senti as pontas me transpassarem. Ele fez um aceno com a cabeça para os noviços e para Kael. O jovem pegou um cano de prata e o atravessou no meu peito. Simultaneamente, os noviços despejaram o líquido por ele, me fazendo nessa hora urrar de dor. Não despejei muito. Quero ele consciente todo o tempo da purificação, disse Sir Alaric. Ao verem que minhas forças diminuíam, pararam com aquele maldito líquido e soltaram as minhas mãos. Com o resto de força que eu tinha, levei ambas as mãos ao cabo do tridente, tentando tirá-la da garganta. Esse é dos bons. Vai ser divertido purificá-lo, falou Frei Gerard enquanto eu me debatia tentando me livrar do tridente. Foi então que eu ouvi um estalo cortando o ar e depois senti uma chibatada nas minhas costas. Vou amansá-lo um pouco, falou Kael, me acertando mais 2 chibatadas seguidas. Aquele maldito chicote era todo banhado em prata. Ele cortou minhas costas como se fosse de papel. Eu resistia como conseguia, doutora. Mas veio então a 3ª, a 4ª, a 5ª chibatada. Sentia minhas costas banhadas em sangue. Minhas forças então se esvaíram. Muito bem, Kael, disse Frei Gerard, me atirando contra o trono. Antes dele tirar o tridente da minha garganta, os noviços, munidos de marretas, começaram a golpear as minhas pernas, braços e tórax, fazendo com que aqueles cravos atravessassem minha carne. Aqueles malditos me pregaram no trono. Kael e Sir Alaric prenderam meus braços e pernas com correntes de prata ali. Espero que esteja confortável, falou mais uma vez Sir Alaric. Isso que estão me causando não é capaz de me destruir. Estou subjugando a dor pelo ódio que eu sinto de vocês, completei no meio a um grunhido. Vejam só, precisamos tirar esse ódio do seu coração, rapaz. Acho que podemos começar com um banho para limpar sua pele imunda, falou Sir Alaric. Preparem a fogueira, disse ele se afastando de mim. Os noviços seguiram a ordem dele. Fizeram uma pequena fogueira no local onde pegaram Nicola Velchev. Sir Alaric então colocou sobre ela um caldeirão de metal com água e um líquido prateado que imaginei ser prata derretida. Em minutos a água começou a ferver. Frei Gerard e ele atravessaram o cano de prata na alça do caldeirão e vieram na direção de onde eu estava. Com o auxílio dos noviços e também de Kael, eles começaram a aspergir aquela água fervendo sobre a minha cabeça, banhando meu corpo enquanto entoava orações numa língua esquecida. Senti como se minha pele e músculos se deslocassem dos meus ossos. Eu não aguentava mais de dor, então comecei um grito incessante. Eu vou fazer todos vocês em pedaços! Bradava tentando controlar a dor intensa que sentia. Já mandei você calar essa maldita boca! Gritou Frei Gerard me socando a face. E você vai ser o primeiro! Respondi cuspindo sangue na face dele. Seus gritos e maldições estão atrapalhando minhas orações, disse Alaric parando com as rezas. Ele então tirou do bolso um pequeno pedaço de pano, ao qual eu percebi no mesmo instante que era de linho. O embebedou em nitrato de prata e água. Então amarrou minha boca com aquilo. O pano queimou os meus lábios no instante em que me tocou. Na minha boca a água e a prata gotejavam sobre a minha língua, a queimando. Assim é melhor, falou Sir Alaric voltando para as orações. Enquanto ele entoava aquilo, Kael e os noviços estavam no canto da cela. Todos misturavam alguns produtos. Consegui reconhecer alguns deles.
Era uma mistura de rosas negras e cinzas. Depois de misturarem, trouxeram-na para Sra. Larique e também Frei Gerard. Eles pegaram 2 potes e também rezaram sobre aquilo. Depois começaram a polvilhar aquele pó sobre mim. Meu corpo começou a se contorcer como se estivesse sendo atravessado por mais de 1000 agulhas. Aquele maldito pó entrava pelas úlceras causadas em meu corpo pela água fervente e pelo nitrato de prata, fazendo com que pelas feridas saíssem fumaça. Sua purificação está sendo aceita, bradou Sra. Larique erguendo os braços. Venha, temos de vesti-lo para a celebração final de sua libertação, completou ele em êxtase. Ouvindo o que Sra. Larique dissera, Kael e os noviços se retiraram. Sra. Larique continuou suas rezas enquanto Frei Gerard atravessou no meu peito o cano de ferro, espargindo por ela aquela porção que jogaram nas minhas feridas. Naquele momento perdi o controle total dos meus músculos. Em segundo comecei a me debater no trono. A cada espasmo do corpo sentia meus músculos e pele ficarem grudados nos cravos. No exato momento em que Kael e os noviços entraram na minha prisão, comecei a perder os sentidos. Percebi, porém, que eles traziam um caixão de ferro e um baú. Ele está pronto, ouvi Sra. Larique dizendo. Com um olhar embaçado, vi Frei Gerard pegar o tridente e atravessar novamente no meu pescoço. Está preso, disse ele a Kael, que começou a soltar as correntes que me prendiam no trono. Eu não tinha forças nenhuma para reagir. Os noviços atravessaram então 2 canos entre minhas costas e o encosto do trono. Com força, eles e Frei Gerard conseguiram me tirar do trono, ou pelo menos o que havia sobrado de mim. Sentia que o que havia de um músculo, carne e peles tinha ficado preso nos cravos do assento. Me jogaram então no chão, começando a me vestir com uma espécie de camisa de força. Ao vesti-la, o que restara do meu corpo se aderiu àquele tecido, que apertava cada uma das minhas células. Ouvi eles abrindo a tampa então do pesado caixão. Me levantaram e me atiraram dentro do interior daquilo. Sra. Larique se aproximou da borda do caixão e colocou 2 hóstias nos meus olhos enquanto rezava. Fechem a tampa, levem ele para o forno. Deixe que o calor lhe separe o resto da carne do corpo. Depois ensinarei aquilo que sobrar. Deu ele então a ordem. Com a visão turva, vi quando Kael e os noviços fecharam a tampa do caixão de metal. Eu agora estava em total escuridão. Minutos depois senti o caixão ser erguido e começamos o nosso trajeto. Eu considerava ser aquele o final da minha existência. Devemos ter andado por cerca de uns 15 a 20 minutos, isso subindo apenas escadas. Ali eles jogaram o caixão no chão. Ouvi Kael dizer para alguém que acendesse o tal forno. Permaneci no chão por cerca de uns 5 minutos. Depois eles o levantaram. Senti ser erguido e empurrado para dentro de um túnel. Senti então uma pesada porta ser fechada próxima aos meus pés. Eu fico aqui. Pode ir. Ouvi a voz de Frei Gerard que acabara de chegar ao local. Aos poucos, a temperatura dentro do caixão começou a ficar insuportável. O que restara de pele e músculos em mim começou a se desprender dos meus ossos. Senti que os olhos começaram a se descolar das minhas órbitas. Fechei então os olhos e me entreguei ao anjo da morte. Não sei quanto tempo fiquei com olhos fechados. Não sei por quanto tempo permaneci com olhos fechados. Só sei que quando os abri, eu já não estava dentro do caixão. Minha alma havia se desprendido de dentro do meu corpo físico. Agora eu me encontrava num túnel cercado de escuridão. Será que já morri? Eu me questionava o tempo todo. Foi então que ouvi gemidos de dor vindo daquele escuro todo. Olhava ao redor e não conseguia ver nada. Os gemidos iam se tornando cada vez mais fortes e aos poucos se aproximavam de mim. Quem tá aí? Eu gritava assustado. Outro gemido ecoou agora a metros de onde eu estava. Alguém então saltou sobre minhas costas, me agarrando pelo pescoço. Maldito! Você me matou! Me condenou a andar por aqui nessa escuridão! Disse uma voz aos meus ouvidos. Dark, é você? Eu sinto muito, querida. Não era a minha intenção. Bradei tentando me livrar da minha primeira vítima. Não era sua intenção, Daniel.
Eu tinha uma vida inteira pela frente, disse ela antes de cravar os dentes nos meus ombros. Senti como se os dentes dela pudessem chegar aos meus ossos. Solte-me, Dark! Solte-me! Eu bradava, me sacudindo todo. Consegui então lhe atirar à minha frente. Dark caiu se apoiando em 4 patas, feito um animal. Em seu pescoço pude ver as marcas da minha mordida. Por elas seu sangue ainda escorria. Os olhos dela estavam negros e os dentes todos serrilhados. Vou comer sua carne por toda a eternidade, Daniel, me disse com uma voz gutural. Mais uma vez então ela saltou sobre mim, cravando seus dentes no meu peito e me derrubando de costas. Em segundos, Dark havia rasgado meu peito. Com as forças que eu tinha, comecei a socar a cabeça dela, arrancando de cima de mim e atirando no meio da escuridão. Rapidamente me levantei e comecei a correr, sem rumo algum por aquele túnel. Atrás de mim eu podia ouvir o trote de Dark. O desespero foi tomando conta de mim. Comecei a gritar por socorro. Enquanto eu gritava, podia ouvir as gargalhadas de Dark. E em meio a elas, a voz rouca agora dizia: Não há pra onde fugir, Daniel. Você agora é meu. É meu! O pavor tomava conta de mim. Daniel, Daniel, eu ouço você. Uma voz ecoou nas sombras, me dando um fio de esperança. Eu reconheci aquela voz em qualquer lugar que eu estivesse. Era de Samantha. Me ajude, por favor! Eu pedia em prantos. Siga o som da minha voz, Daniel. Apenas ela. Siga-me. Ela falava com suavidade, trazendo-me paz. Com todas as forças que eu tinha, eu corri na direção daquele som, sendo guiado pela voz de Samantha. Aquele túnel parecia nunca ter fim. Minhas forças diminuíam gradativamente e eu já estava pronto a me entregar ao meu destino cruel. Não, Daniel, não desista. Não desista, meu amor. Ela repetia, fazendo a voz ecoar próxima de mim. Foi então que um brilho leve apareceu à minha frente. Fixei meus olhos em sua direção, correndo com todas as forças que me restavam. Você não vai escapar, Daniel! Gritava Dark ainda atrás de mim, acelerando também as passadas dela. Corri desesperado na direção daquela luz. Aos poucos ela se tornava maior e gradativamente foi tomando forma. Quando estava a metros dela, vi Samantha de braços abertos e me esperando. Ela era minha luz, meu anjo da guarda. Samantha! Samantha! Gritei a metros, me jogando nos braços da minha amada. Em segundos, o medo que tomava conta da minha alma desaparecera. Em seu lugar, uma paz imensurável tomou conta de mim. Abra os olhos, meu amor, disse a voz de Samantha já próxima dos meus ouvidos. Lentamente eu fiz o que ela estava pedindo. Uma luz branca feita a neve deixou minha visão embaralhada. Vamos, logo seus olhos se acostumarão, dizia a voz dela enquanto sentia seu toque na minha face. Como ela havia dito, poucos minutos depois os meus olhos estavam acostumados. Pude então ver mais uma vez o sorriso mais lindo que eu já vira em toda a minha curta eternidade. Meu amor, que saudade, disse, me atirando nos braços dela. Minhas lágrimas desciam e molhavam os longos cabelos vermelhos de Samantha. Como eu senti sua falta, completei em soluços. Eu também, meu amor, disse Samantha, me abraçando de volta. Ficamos ali por alguns minutos abraçados em silêncio. Eu olhava em todo o redor. Estávamos sentados no imenso jardim. À nossa volta haviam flores de todos os tipos. Nunca mais nos separaremos, falava ao ouvido dela. Não, Daniel, ainda não está na hora. Ou melhor, a sua hora ainda não chegou, disse-me ela soltando do meu abraço. Não, eu não vou deixar você de novo, eu respondi olhando nos olhos dela. Nós nunca nos separaremos, Daniel. Eu sempre estarei ao seu lado. Mas você tem uma longa jornada andando entre os dois mundos, disse-me com um pequeno sorriso. Não, eu não quero, falei em prantos. Mas você precisa ir, ela me disse, me envolvendo em seus braços e me dando um beijo. Senti como se minha alma fosse arremessada do outro lado do véu, de volta para o meu corpo que estava preso naquele maldito caixão.
Abri então meus olhos, que já haviam saído das órbitas devido ao calor. Sua hora ainda não chegou, meu amor. Ouvi novamente a voz de Samantha nos meus ouvidos, que aos poucos foi esvanecendo. Fechei os olhos como pude e me concentrei. Trouxe à memória tudo que vivera até ali, desde o encontro com Samantha, o último brilho no olhar de Edgar. Uma fúria tomou conta de toda a minha alma, causando um cataclisma das minhas células. Senti então como se todas elas estivessem entrando em metamorfose. Elas se chocavam uma com as outras, lutando contra o calor de dentro da minha prisão. Senti meus músculos, peles, tendões e demais partes do meu corpo crescerem e voltarem para seus locais de origem. Meus olhos, pendurados nas órbitas, caíram. Senti o momento em que eles bateram no meu peito. Senti outros sendo, no entanto, reconstituídos no lugar dos antigos. Meus músculos cresceram de tal forma que rasgaram aquela maldita camisa de força que me prendia. Senti minhas presas crescendo também, porém estavam maiores do que antes. Por meu corpo passava agora uma força sobre-humana. Comecei a golpear o caixão com poderosos chutes. As pancadas faziam minha prisão tremer. Ouvi que Passo se aproximava do meu cativeiro e senti o cheiro de Frei Gerard. O coração dele batia agitado e descompassado. Estava a metros da porta do forno onde me colocaram. Com toda a força que eu tinha, desferi outro golpe que fez a parte de baixo do meu caixão e a porta de metal do forno serem atiradas à distância, acertando em cheio Frei Gerard. Apoiei minhas mãos no assoalho do caixão e empurrei meu corpo para fora, me colocando em pé do lado de fora do forno. Eu admirava meu corpo. Havia músculos por toda a parte. Eu passava agora facilmente dos 100 quilos. Meus cabelos cresceram e estavam abaixo da minha cintura, quase formando uma capa. Passei a mão em minhas presas. Estavam enormes. Aquela ali era minha forma vampírica. A alguns metros à minha frente estava Frei Gerard. Ele tentava tirar a tampa de metal do forno de cima do corpo dele. Ele então olhou para mim. Vi o pavor em seus olhos e dentro deles pude ver o brilho dos meus olhos azuis serem refletidos. Mas que demônio é você? Ele questionava. Eu sou o anjo da vingança, bradei partindo para cima do homem. Com o movimento só retirei a imensa tampa de cima de onde ele estava, atirando contra o forno. O impacto foi tamanho que ela partiu ao meio, causando uma explosão às minhas costas. Com outro movimento, peguei Frei Gerard pelo pescoço, atirando contra a parede contrária. Com o impacto, ouvi todas as costelas dele serem despedaçadas. Antes que se colocasse de pé, eu já estava ao lado dele. Desferi-lhe um soco na boca do estômago. Meu punho tocou sua coluna vertebral, no mesmo instante em que seu sangue saía pela boca, molhando meu braço. Lhe desferi um soco na boca, lhe quebrando todos os dentes. Depois o atirei contra o chão. Com um movimento rápido, lhe desferi um chute, o atirando contra a porta da sala, onde estávamos. Eu disse que você seria o primeiro, lhe falei, deixando minhas unhas crescerem, que agora parecia terem garras. Comecei a desmembrar o homem vivo. Os gritos ecoavam por todo lugar. Cale-se! Seus gritos me incomodam, falei ao ouvido dele, com um movimento rápido, retirando suas cordas vocais. Assim está melhor, completei em fúria. Em minutos eu havia o esfolado, deixando os ossos expostos. Seu coração ainda batia quando retirei de suas costelas, doutora, e mostrei a Frei Gerard enquanto seus olhos perdiam o brilho da vida. Seu coração está acelerado, falou Daniel a Raíssa. Quer que eu pare por hoje? Perguntou. Imagina a dor que você sentiu e como foi deixar sua amada novamente, Daniel. Respondeu a doutora, deixando uma lágrima escorrer por sua face. Por favor, não pare. Continue, completou ela, enxugando-a. Bom, antes que alguém chegasse ao, digamos, crematório, eu deixei um recado e saí em busca de algo para vestir. E que recado foi esse? Perguntou Raíssa. Escrevi algo nas paredes com o sangue de Frei Gerard. Depois pendurei o que sobrara dele na frente do forno. O que foi que você escreveu, Daniel?
A jovem quis saber. Vocês pagarão.